com essa interferência no sinal aqui do Palácio do Alvorada. O Facebook diz que não é com eles, o nosso pessoal analisa os equipamentos nossos, também não é conosco. Algo está acontecendo, né? Não é sobrenatural, não. Alguma interferência está acontecendo, com toda certeza. Vamos lá, vamos voltar aqui a questão no julgamento ontem, no TSE. O que está sendo julgado? Uma ação que foi proposta pelo PT, pelo Boulos e pela Marina, visando a impugnação da chapa Bolsonaro-Mourão. Então, em setembro de 2018, tinha uma página lá que o título era Bolsonaro, Mulheres contra Bolsonaro. Aí hackers entraram lá e teriam transformado a página em Mulheres com o Bolsonaro. Então, de contra passou a com. Bem, em função disso, esses três partidos entraram na justiça visando impugnar a chapa, porque ao mudar uma página na internet de contra Bolsonaro para Bolsonaro, interferiu nos 57 milhões de votos que eu tive no segundo turno. É uma brincadeira, né? Mas tudo bem, vamos lá. O TSE começou a julgar, o relator, o ministro Og, deu pelo arquivamento. Daí o ministro Fachin, tempo atrás, pediu vista ao processo e apresentou o voto dele ontem, separado, dizendo que as investigações deveriam continuar sobre quem foi que hackeou a página naquele momento. Até eu pergunto, né? Vamos supor que descobrisse fosse o João da Silva, que eu nunca vi na minha vida, não tem qualquer ligação comigo, né? E mesmo se tivesse, né? Vamos supor que resolveu ele hackear aquele negócio lá. Impugnar uma chapa, sem comentário. Bem, o julgamento prosseguiu, mas 3 ministros votaram, até que o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas. Então, até aquele momento, estava 3-2 pela continuação das investigações para responsabilizar quem foi o hack que modificou, né, que fez essa mudança. Esse cara é um gênio, esse cara devia ser contratado a preço de dezenas de milhões de reais para interferir em eleições. Uma entrada, mudar o nome de uma página, ele alterou, arranjou 57 milhões de votos para mim e derrotou o Haddad. Bem, daí o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, e está 3-2, então, contra o arquivamento, e falta o Alexandre de Moraes votar, e também o último, né, se der empate, o voto lá do ministro Barroso, para ver se continua as investigações. E deixo claro, conforme diz ali nas falas dos ministros, né, que a Polícia Civil da Bahia, né, investigou a questão da busca identificar quem é o hack e não conseguiu encontrá-lo. Então agora, se proceder o que está sendo julgado, pela continuidade das investigações, a Polícia Federal vai entrar em campo para buscar saber, então, quem foi que hackeou essa página milagrosa de Mulheres contra Bolsonaro, que virou-se Mulheres com Bolsonaro e decidiu as eleições, segundo aí o PT, o Rede, né? PT e o PSOL, do Boulos, tá certo? Presidente, acho que vale o senhor dizer, qualquer um que acompanhou o fenômeno das eleições de 2018, que já vem sendo estudado tanto no Brasil quanto lá fora, sabe que uma das principais características da sua campanha foi justamente o da descentralização. O senhor não tinha um marqueteiro ali coordenando nada, o senhor não tinha uma equipe, digamos, de grandes especialistas. O que o senhor tinha era o apoio popular. Então, esse apoio popular se mostrava ali das mais diversas formas. As pessoas se expressavam nas redes sociais, se expressavam nas ruas e iam criando ali novas formas de apoiar o senhor. Aqui mesmo presumindo que fosse um apoiador seu que tivesse feito aí essa bobagem de entrar lá na comunidade. Evidentemente isso não muda nada, e mesmo que mudasse, não seria responsabilidade sua, não seria responsabilidade de ninguém. Agora, se eles acham que você simplesmente atribuir, assim, 57 mil, sei lá quantas mulheres tinham naquela comunidade, o voto no senhor, será que também não deveria ter a responsabilização das pesquisas eleitorais que atribuíam a milhões de eleitores uma oposição ao senhor, que dizia que o senhor perderia para qualquer candidato no segundo turno? Primeiro dizer que não iria para o segundo turno, Primeiro dizer que não perderia para qualquer um que fosse para o segundo turno comigo, né? Realmente é uma tentativa ali por parte desse partido de querer decidir no tapetão. Logicamente que a gente fica preocupado, mas não tem cabimento prosperar uma ação nesse sentido. Não existe. Né? A gente fica isso até
com todo respeito ao TSE, que tem obrigação de apoiar as coisas, mas, no meu entender, devia ser arquivado de ofício essa questão aí, nem levar para frente. Agora, os que votaram, os 3-2 que votaram pela continuidade, não quer dizer que, caso descubra lá, voltou na frente, eles venham votar pela cassação da chapa. Se bem que eu vi um ministro falando, pelo menos, dizendo que se descobrisse qualquer ligação desse RA comigo, seria passível de cassação à chapa. Tudo bem, vamos em frente aí. E tem um navio que saiu hoje de Belém do Pará em direção a Fernando de Noronha. Dentro desse navio a nossa rainha Damares. Tá? Esse navio da Marinha está lotado de cestas básicas. Até chegar daí de Marajó, vai passar nas cidades de Afuá e Muaná. Tá? Esse navio com cestas básicas é doado pelo Carrefour e a Associação de Supermercados de São Paulo. Também tem um navio da Caixa Econômica, patrocinado aí pela Caixa Econômica Federal, outro pelo INSS. Estão pagando benefícios sociais por ocasião das suas paradas até a ilha de Marajó. Então, para muita gente é um feriadão aí, para a nossa Damares, ela está aí no navio, navegando, né? Obviamente, né? Obviamente navegando, para fazer ações sociais junto àqueles mais necessitados que tiveram seus problemas agravados, não só com a pandemia em si, bem como pelo efeito colateral da pandemia, que trouxe o desemprego, a diminuição de renda dos informais, a diminuição da atividade industrial, também o fechamento de comércio patrocinado pelos governadores. Tá? Então, logicamente, esse trabalho aí da Damares é louvável para todos nós. Se o senhor me permite aqui, eu acho que vale a pena a gente mencionar que a gente tem alguns reconhecimentos que vão na contramão do que tem sido dito pela imprensa. Então, a gente tem visto, por exemplo, organizações internacionais como o Banco Mundial, OCDE, reconhecendo o trabalho que vem sendo feito pelo governo federal no combate à pandemia. A gente teve dados sendo liberados recentemente que mostram que o Brasil investiu no combate à pandemia e no alívio também aos efeitos do isolamento e tudo mais, o dobro dos países emergentes, como o próprio Brasil, e um valor acima da média dos países avançados. Ou seja, mesmo os países avançados que estão ali no G7, no G20, investiram menos do que o Brasil, por determinação do senhor. Vale dizer também que foi feito um reconhecimento já da situação de calamidade pública já em janeiro, antes mesmo do Carnaval, quando era um ponto crítico ali, talvez para conter a propagação do vírus no país, além de uma série de outras medidas que ajudaram a preservar empregos e minorar os impactos que o senhor disse aí das medidas desastrosas tomadas por outras autoridades. Deixa eu aproveitar aqui o programa da Jovem Pan, Pingos nos Is, está nos acompanhando. Então eu pedi àqueles que estão no meu Facebook, está empatado, empate técnico, né? Facebook nosso 42 mil, Pingos nos Is 40. Então quando acabar a nossa participação aqui, eu peço para você que sintonize ali na Rádio Jovem Pan, Pingos nos Is, tá certo? Para você acompanhar até os comentários que vão fazer depois dessa passagem nossa aqui. Também, Foco no Brasil, o que é isso aí? Um canal do YouTube, Foco no Brasil também. Foco do Brasil está com 10 mil. Vamos continuar aqui então. As questões da OMS, Organização Mundial da Saúde. É uma organização que o tempo todo está na direita e está na esquerda. Está oscilando, bastante contraditória, já assumiu posições aí favorável ao isolamento e contrário ao isolamento, favorável à máscara, contrário à máscara. A penúltima foi contrário às experiências com a cloroquina, depois favorável às experiências com a hidroxicloroquina. E a penúltima, que nunca vai ser a última, é a questão da transmissão por parte de assintomáticos. Primeiro disse que os assintomáticos, a chance de transmitir para outra pessoa é quase zero. E depois não deixou de desmentir, mas falou que existe a transmissão, quem sabe 0,01 dos assintomáticos. Então ela falou isso aí para confundir. E não foi claro, Não foi claro em dizer até que ponto aquelas pesquisas chegaram. As observações chegaram. Simplesmente era quase impossível a transmissão e depois disse que é possível a transmissão. Esse possível pode ser, cada 1 milhão, um transmitir, pode.
mas a OMS, no meu entender, perdeu a credibilidade. O presidente Donald Trump saiu da OMS. Quantos milhões de dólares por ano? Os Estados Unidos era o maior colaborador, retirou essa colaboração, pediu uma investigação, inclusive nós temos aí um grupo de países do qual o Brasil faz parte, que vem solicitando uma investigação independente da condução da pandemia por parte da OMS, que é importante lembrar que também é mantida com o dinheiro do contribuinte brasileiro, um valor bastante menor, mas que vem aí fazendo toda essa confusão. Sobre essa coisa, presidente, das pessoas assintomáticas, muita gente aqui no Brasil tentou dizer, não, distorceram a fala do OMS. E não foi o que aconteceu. Quem olhar ali vai ver muito claro ela dizendo, nós temos recebido dados de uma série de países que rastreiam pessoas assintomáticas, o contato delas com outras pessoas, e nós constatamos que a transmissão nesses casos é raríssima, praticamente inexistente. Isso quem disse foi a chefe da equipe técnica de combate ao coronavírus dentro da OMS. Depois que eles viram que não pegou bem, que não casou ali com a abordagem política que eles tinham dado, eles vieram falar, mas não tem como saber quem é assintomático e quem é pré-sintomático. Mas esses estudos citados por ela fazia justamente essa diferenciação e mostrava, olha, uma pessoa assintomática, depois de tantos dias, está tranquila, ela pode ter contato, e a carga viral é muito baixa e não vai ter nenhum risco aí de transmissão. O que acontece, a gente vê casos, é que, por exemplo, o homem está infectado, ele é assintomático, a esposa e os filhos não pegam o vírus. Apesar de dormir na mesma cama, um casal, ver televisão, almoçar junto. Eu fui lá em casa, peguei e pegou. Tem aqui, da minha frente, aqui tem um cabra da peste, aqui, o Mozart, primeiro tenente do Exército, parabéns, recém-promovido presidente do Exército, o Mozart, é do quadro de Quiaó, veio de sargento. Ele foi infectado, né? Descobriu... Não teve sintoma. Quase que descobriu no final, já estava curado. Já estava curado, né? Já estava imunizado, ficou preocupado porque ele teve um problema coronário há pouco tempo e na casa dele ninguém pegou. Então era um caso típico de assintomático que a esposa e os filhos não pegaram dele por ser assintomático. Lógico, se outra pessoa não fosse assintomático, tivesse contraído o vírus e, por exemplo, feito algum contato, né, com a família dele, teria pego. Então, um caso claro aqui do lado do... Tu é de onde do Ceará, moça? Granja. Granja do Ceará? Isso. Tá certo, valeu. Um abraço, Ceará aí. Vamos continuar aqui? Explicações sobre dados do ministro Pazuello. Então, começou na Globo, né? TV Globo sempre potencializa qualquer coisa contra a gente. É um espaço de televisão que não tem nada para falar de bom de nós do Brasil, tudo é contra, mas os dados começaram a ser apresentados mais tarde, mas dentro do dia. Não serviu para fazer o Jornal Nacional, né? A TV funeral aí não teve espaço naqueles 2, 3 dias, e o mundo caiu em cima do Pazuello. Tá certo? E o Pazuello, logo depois, explicou, não só naquela reunião de ministros que houve a última nossa terça-feira, bem como no mesmo dia ele foi inquirido por deputados lá na Câmara dos Deputados e que saiu muito bem explicando aí o porquê mudou, não a metodologia, mas mudou alguma coisa para que os números fossem mais claros. Você tem que dizer quantos morreram naquele dia. Tá? E aquela carga de óbitos que vieram de dias anteriores, tá? Ele tem que ser diluído nos dias anteriores. Você publica ali do lado. Hoje chegaram também a informação de mais X pessoas que perderam suas vidas, infelizmente, em virtude aí do vírus. Tá? Então, está bem claro, os dados em tempo real, vai chegando, vai botando ali, até que complete a última unidade da federação. Aí está fechado ali o quadro. Quem quiser ir anunciando enquanto vão chegando os dados, vai anunciando. Nada demais, uma onda, exemplo que nós queríamos esconder números, daí começou a nos comparar com Venezuela, valeu TV, comparar com a Venezuela, com a Coreia do Norte, com outros países aí, comunistas, e dizendo que a gente queria esconder. Ninguém quer esconder número, não tem problema nenhum, a gente lamenta as mortes, e se tiver faleceram 10, a gente bota 10, faleceram 1000, a gente bota 1000 lá. Agora, vale lembrar que nós estamos investigando, tem muito dado que chega, né, e a população reclama que a pessoa, praticamente uma série de problemas de saúde, tá, entrou em óbito, até o momento, pelos que os familiares sabiam, não tinha contraído o vírus e aparece lá no óbito como Covid-19. Isso não é uma pessoa ou um caso, são
dezenas de casos por dia que chegam nesse sentido. Não sei o que acontece, né? O que é que querem ganhar com isso? Tá? Tem o ganho político dos caras, só pode ser isso, aproveitando aí as pessoas que falecem para ter um ganho político e para culpar o governo federal. Olha, não tem como impedir essa doença, o óbito, né? O que acontece na verdade? Tá? Quem contrai o vírus, se tem comorbidade, se tem uma idade avançada, são pessoas mais fracas, né? A possibilidade de entrar em óbito é grande. Agora, o que o governo federal pode fazer para conter? Tudo nós fizemos, porque desde o começo se falava que o tal do achatamento da curva, o isolamento tinha que acontecer, para que caso as pessoas procurassem os hospitais, lá tinha que ter as UTIs e também os respiradores. As informações que nós temos, pode ser que esteja equivocado, mas na totalidade, ou em grande parte, né, ninguém perdeu a vida por falta de respirador ou leite de UTI. Tá? Pode ser que tenha acontecido um caso ou outro, mas inclusive as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha, tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não. Tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM, certo? E lá eles veem o que fazem com esses dados. Então, até eu não posso prevaricar, o que chega ao meu conhecimento, eu passo para frente para que seja, pela inteligência deles, analisado e aberto um processo investigatório ou não, que nós queremos é transparência, é verdade. Agora, seria bom que, você pode ver, chega o atestado de óbito, você vê lá, cardiopatia, insuficiência respiratória, mais não sei o quê, e Covid. Entra como apenas Covid. Tá? Então, tem pessoas que morrem com Covid e outras de Covid. Eu sei que é difícil ali você separar isso aí, que nós não queremos são números que não condizem com a verdade, tem que condizer com a verdade. É só isso, coisa errada aí? Não, presidente. Sobre essa narrativa que eles tentaram forçar de que havia tentativa de esconder dados, primeiro que isso sequer é possível, porque tudo que o governo federal faz é a totalização dos dados, ou seja, nós recebemos, se tem fontes alternativas dos dados, evidentemente não se compara a Coreia do Norte, qualquer bobagem dessa. O que houve ali foi um erro técnico momentâneo, que já foi corrigido, os dados estão disponibilizados, e que nasceu justamente desse processo de correção de dados problemáticos. O ministro Pazuello explicou isso muito bem, eu acredito, nas últimas coletivas dele, mas basicamente vem dessa questão. Eles faziam uma confusão ali entre mortes efetivamente ocorridas nas últimas 24 horas com mortes totalizadas. Então, se buscou ali diferenciar uma coisa da outra, revisar também os dados errados, como o senhor falou, e mostrar para a população que muitos desses dados precisam ser desmistificados. E como as pessoas gostam tanto de citar a OMS, a própria OMS tem dito aí que os dados precisam ser mais qualificados, mais detalhados, a gente precisa entender quais têm comorbidades, quais não têm, quais comorbidades são essas, e isso não vinha sendo feito. Então, a partir da determinação do senhor, tenho certeza que a gente vai ter dados muito mais precisos agora e que vão dar aí aos profissionais de saúde uma capacidade de compreensão ainda maior. Tem alguma coisa até errada, você levando a população de forma ponderada ali. Estado, por exemplo, São Paulo, que fez praticamente um lockdown, fechou tudo, até a minha Eldorado Paulista, né? Não tem mais que 3 mil habitantes, fechou quase tudo, né? E o número de óbitos lá por 1 milhão de habitantes é muitíssimo maior que Minas Gerais, por exemplo, que fechou bem menos. Né? Então, se a lógica é fechar menos óbitos, essa lógica não está funcionando. Ou os números foram inflados, por um lado, né? Ou não são muito precisos de outro. Alguma coisa está acontecendo nisso, tem que ser explicado isso aí. Né? E a questão aonde entra a participação do governo federal para diminuir o número de óbitos. O pessoal, nas redes sociais, em especial, critico, né? A gente vai no perfil dele e metade está lá, Haddad 13, Lula livre, tá, essas coisas todas. Então, logicamente, a gente já sabe que essa pessoa vai falar sempre besteira ali. Até porque, a princípio, tem uma cultura um pouco menor, né? Para acreditar no PT tem que ter uma cultura bem menor que a massa aí. Mas, né, esses números têm que ser o mais próximo da realidade possível, se não real, para você fazer um cálculo.
ou a região lá de Campinas, Jundiaí, por exemplo. Você tem que saber o que está acontecendo, algo anormal que está acontecendo. Ele foi empolgado pela Globo, né? Sabemos que ele era um cliente da Globo, gostava da entrevista para a Globo, mas nada pessoal contra ele, tá certo? Em outras áreas trabalhou muito bem, boa sorte ao Mandetta, mas houve algum exagero por ocasião daqueles números naquela época, porque o objetivo era vender o pavor. Né? E hoje em dia, conversando com a Damares, falei agora há pouco, ela está em deslocamento de Belém para a Ilha de Marajó. Ela nos relatou, na última reunião de ministros, relatou pessoalmente para mim também, o aumento da violência doméstica, aumento de suicídio, de abuso de crianças, tá? De problemas de depressão. Teve uma explosão no número de divórcios. Divórcio também, tá? O casar, tu casou para sempre, né? Eu casei 2 vezes, você fala que foi 3, né? Casei 2 vezes, tá certo? Espero não casar mais nenhuma, chega, tá certo? Tem que dar certo, se não der certo, errado sou eu. Tá? Tentou 1, 2, a terceira já a culpa é do homem ou da mulher que separou 3. Você já foi casado? Não? Ainda não. Ainda não? Pretende ser casado? Tô no caminho, sim. O objetivo de você casar você é feliz no momento? Sou feliz. E você quer casar por quê? Porque o senhor falou que tem que casar para ser ainda mais feliz. Parabéns. Esse é o Felipe G. Martins aí, nosso conselheiro patrimonial. Ô Cearense, eu não risada por quê, Cearense? Você é casado, Cearense? Não, presidente. Você não sabe o que é ser hiper feliz. Mas eu quero ser feliz. Você, ô Vuduzinho, você é casado? Você é casado. Não vou, mais feliz do planeta. não vou mostrar que vai dar um processo para mim. Né? O apelido dele é Vuduzinho, ele é baixinho, casado, acabou de ser papai. Quem diria, um de menor aí, quanta idade? 26. 26, mas tu é de menor. Hélio, tu é casado, Hélio? Sim. Quantos filhos? 2. Muito feliz, hiper feliz ou infeliz? Muito feliz. Muito feliz. O Erlon, você é feliz, infeliz ou o quê? Hiper feliz. Hiper feliz. Cid? Hiper feliz. Então, olha, se as esposas estão assistindo aí, quando chegar em casa, é o tratamento. E você? É casada? Graças a Deus. E você é feliz? Muito feliz. Ó, Vai maridão, ser uma bênção. quando chegar em casa, tem que ter o café pronto aí, cozinha arrumada, sala varrida. E, Você tem Deus, filhos? fala. Você tem filhos? Tem filho Miguel, O Miguel, qual é a idade dele? 10. Banho tomado do Miguel, Aí, dente escovado. aí é milagre. Tá certo. Mas tudo bem, pessoal. Vamos lá. Ô, gente, sobre essa empolgação aí com a ciência, é importante a gente dizer que, se a gente for olhar a atitude realmente científica em relação à pandemia, ao longo da história a gente vê aí que sempre se adotou a quarentena de pessoas doentes. Isso está, inclusive, em livros antigos como a própria Bíblia. A gente lê lá em Números o procedimento de quarentena de pessoas com lepra, por exemplo, em outras fontes de religiões antigas, a gente já encontrava isso. Agora, nunca tinha sido praticado a quarentena total da sociedade como se propôs dessa vez. E aí falava, não, é ciência, é ciência. Agora, a ciência, ela nunca busca uma coisa que não foi testada e cujo cálculo não foi... Mas você pode ver, você conversando com os outros, que eu converso, né? É o senso comum das Eu pessoas. acertei com a imprensa, falta dar um acerto final, talvez amanhã. No sábado eu dei uma saída com a imprensa do meu lado, para a gente visitar aqui algumas cidades satélite, nos bairros mais humildes, e buscar entrar na casa das pessoas e perguntar como é que está a vida dela. Inclusive, eu quero deixar aberto a imprensa, ela vai escolher com a rua, para dizer que eu escolhi, para mostrar como está vivendo. E é comum você ter relatos de, aqui na minha casa só meu marido, só meu filho teve, ninguém mais teve. Essa coisa é assintomática. Agora, nada está comprovado sobre o coronavírus, então tudo que você fala agora é em cima de observações. Tá? E de vez em quando alguém ainda fala, né? Não pode usar a hidroxicloroquina porque não foi comprovado cientificamente. Não foi. A ivermectina, é isso? Que é um comprimido, não é azul, da Anitta? Anitta, exatamente. Tem gente que diz, o Marcos Ponce, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, tem testado isso com um protocolo da Anvisa em alguns hospitais, né? E tem dado resultado também. Eu acho que o resultado até é melhor que a cloroquina, porque mata o verme todo e combate aí a expansão do vírus. Então tem dado certo. Agora a cloroquina é o medicamento preferido dos médicos famosos. A gente pegar aí o secretário de saúde de São Paulo, do Rio de Janeiro. Para você não, para ele sim. Poucos falam, né? O doutor Calil falou que tomou. Já o David Wipp, que é o médico da equipe do Dória, se curou, mas não falou o que foi. Ele podia falar, não foi hidrox.
Né? Será que estaria mentindo? Não faria isso. Né? E Então, agora? foi hidróxido. Seria demitido? Agora, mais recentemente, vazou a receita que Vazou a receita? ele Que usou. Hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. Lá é barato, né? O povão fica em casa. Fica em casa. Né? E outra, no protocolo do Ministério da Saúde dizia que só podia usar hidroxicloroquina nos casos graves. É igual você levar picada de cobra. Você vai tomar. Olha, vamos dar mais um tempo aqui para ver se os efeitos aí da peçonha não seja tão grave assim. Tem que tomar logo no começo. Quem toma no começo, tem relatos também, nada comprovado cientificamente que deu certo. Agora, tem estados do Brasil que se proibiu a hidroxicloroquina. Alguns senadores do PT entraram com requerimento no TCU para tornar sem efeito aquela recomendação do Ministério da Saúde no tocante ao uso da hidroxicloroquina. Se você tivesse entrado lá e mostrando uma outra alternativa, você podia até pensar nisso. Agora, quem não quiser tomar o comprimido, que não tome. É simples demais. Não vou nem falar em democracia, é um direito dele. O cara quer tomar, toma. Repito, minha mãe está com 93 anos, tá? A família é avisada. Tem lá o médico lá da cidade onde ela está, que sei que ela está em várias cidades, né? Ela fica lá em Miracatu, Juquiá não, Cajati, Eldorado, ela fica na casa dos irmãos, ela fica mais parada no município no momento. Se for constatado que ela está com vírus, né, ela vai ser receitada por um médico para tomar hidroxicloroquina e ponto final. Não vamos esperar minha mãe com 93 anos de idade agravar uma situação, porque eu não tenho certeza aqui, mas deve estar pesando uns 45 quilos, bastante magrinha minha mãe, tem alguns problemas de saúde, deixar agravar para que ela seja, para que ela tome a hidroxicloroquina. Vai tomar, e a decisão da família, né? A família já está, todo mundo, os 6 irmãos aqui, já deram o sinal verde para minha mãe tomar a hidroxicloroquina. Até o presidente Donald Trump tomou, quando ele relatou à imprensa, e relatou também o senhor numa conversa telefônica. Ele relatou também que estava usando como preventivo, né? Preventivo, profilaxia. Eu não tomei nada não, eu acho que eu já fui contaminado. Tá? Porque, dada a maneira que vindo um avião, por exemplo, dos Estados Unidos para cá, eu acho que 23 no avião. Eu estava lá e peguei, por pegou? exemplo. Cid pegou também. Moza está nos Estados Unidos? Você foi nos Estados Unidos? Não, né? Já. Pegou também. Mais alguém pegou? Ele estava comigo? Não, você estava, dessa vez não estava não? Não. Ainda bem, Hélio. Você dá mal, você está malandro, Hélio. Voltou depois. Voltou depois? Então, tudo bem. Presidente, tem aquela reportagem da Bandeirante que explica certinho como é que Tudo bem. Vamos lá. Continuando aqui. Ministério das Comunicações. É das comunicações, não é da comunicação da Presidência da República. Tá? Então, criamos o Ministério, pegamos uma parte lá da Ciência e Tecnologia, outra parte da Secretaria de Governo, o Marcos Pontes cedeu uma parte dele, o João Ramos cedeu outra parte. Não houve aumento de despesa, zero. Não houve nenhum cargo foi criado, zero. Tá? O cara pode falar, mas criou o cargo de salário do ministro. Bem, o Fábio Farias, já foi nomeado, né? Ministro das Comunicações, ele pode optar entre receber o salário como deputado, né, ou abrir mão, receber o salário como ministro. Então, o custo não tem aumento de custo nenhum. Tá? Essa é a intenção nossa. Obviamente, a SECOM vai para lá, a EBC vai para lá, né? Vamos tentar melhorar as comunicações do governo, mas o grande trabalho desse ministério é as comunicações como um todo no Brasil. Temos pela frente a questão do 5G, que nós já sabemos, houve uma orientação minha, antes que fale de interferência, né? Houve uma orientação minha, e como proceder nessa questão. E nós, pode ter certeza, faremos o melhor negócio, levando em conta vários aspectos, não apenas o econômico. Às vezes, o mais barato não quer dizer que seja o melhor, né? E nem sempre o mais caro pode ser o melhor também. Nós vamos atender os requisitos da soberania nacional, da segurança das informações, da segurança de dados e também a nossa política externa também entra nessa questão. Alguma coisa, Felipe? Não, presidente, é isso mesmo. Se fala muito na imprensa sobre 5G, mas desde o início o senhor determinou que fossem critérios nacionais, que levassem em consideração a economia, levassem em consideração, evidentemente, a área de comunicações no Brasil, a necessidade das novas tecnologias, mas também a segurança nacional, a segurança
da privacidade das pessoas que navegam aí nas redes e da liberdade também, para que elas possam usar as redes sociais, que é uma das bandeiras mais caras ao senhor, desde a época que o senhor atuava como parlamentar. Olha, quando foi votado e aprovado a Marco Civil da Internet, Marco Civil da Internet. eu fiz o que pude contrário, mas não tem marco nenhum, né? Tem que ser livre. Eu duvido alguém, né, desde antes de ser presidente, apanhava mais nas mídias sociais do que eu. Durante a minha pré-campanha e campanha, era o tempo todo memes, filmetes, me chamando de misógino, de racista, de não gostar de nordestino. Tudo para se imaginar, tudo, né? Até teve um vídeo de campanha, entre outros, do próprio PT, durante a campanha, aquele vídeo, aquelas inserções de 1 minuto, aparecia uma menina jovem, talvez 20 anos, né? Com a marca da suástica na barriga, né? Sim, sim. A marca da barriga. E aí o PT fez campanha em cima disso, né? Bolsonaristas tatuam a Gillette, a suástica no corpo da fulana de tal. Bem, depois foi visto que, segundo a perícia, que aquela suástica realmente marcada com gilete, né? Ou com uma lâmina, foi ela mesma que fez, ou ela foi um terceiro com o consentimento dela, que não tinha nenhuma marquinha um pouco mais profunda. Se você vai fazer com raiva, na marra, uma suástica, né, como foi naquele momento daquela pessoa, você aprofundaria mais, não aconteceria aquilo. E o PT usou isso largamente contra mim. O PT diz em sessões que eu ia acabar com o Bolsa Família, com o 10º do Bolsa Família, tá certo? Eu ia proibir jogos de videogame, valeu, Hélio. Eu ia proibir videogame para tentar jogar molecada contra mim. Votou contra deficientes. Votei contra deficientes. Agora, peraí, o TSE, alguém hackeou uma página lá e quem tem que ser caçado sou eu, pô? Não tem cabimento. Não tem cabimento uma coisa dessa aí. Espero que, tenho certeza que vai dar tudo certo. E a liberdade de expressão defendemos a qualquer tempo. O Supremo está julgando aí a questão do inquérito das fake news. Agora, quem alimentou esse inquérito? Joyce Halseman, um tal de Crispim lá do Rio Grande do Sul, que usou meu nome, usou o partido para se eleger. E não acho nunca. Se tive uma dor a ver com esse cara, foi muito. E também usou também do Alexandre Frota, né? Então o inquérito do Alexandre de Moraes está baseado nisso. Agora, com todo respeito, eu sou Alexandre de Moraes. Estamos vendo aí, todo dia, né, pessoas do gabinete da Joyce Halseman dizendo como é que ela fazia fake news contra a minha pessoa, contra meus filhos, contra a Carla Zambelli, contra a Bia Kiss, né? Gabinete do ódio, eu não sei quem inventou esse nome, mas pode ser que tenha sido ela até. Agora, ela tem que ser investigada. Se houve uma busca e apreensão que eu não posso concordar com aquilo, aquela busca e apreensão da forma como foi feita. Tá certo? Você tinha que chegar na casa da pessoa, busca e apreensão, e dizer por que ela está tendo sua intimidade violada naquele momento. Isso não aconteceu. Os que foram depor não tiveram acesso ao processo. Como nós estamos vendo na mídia aí, o inquérito não foi conduzido por um delegado da Polícia Federal, foi com um delegado da Polícia Civil, estamos vendo na mídia, e essa foi a assentação também do advogado-geral da União. Tem muita coisa esquisita nesse inquérito, né? E nós sabemos que devemos respeitar as leis. Agora, em primeiro lugar, nós, homens públicos, todos devemos respeitar a população. Tá? Continua o julgamento no Supremo a semana que vem. Uma coisa que aconteceu no julgamento do TSE, o procurador da Justiça Eleitoral, né, opinou favorável que as provas colhidas no inquérito do Supremo podem ser usadas nesse inquérito lá do TSE. Eu espero que tudo seja feito à luz da legislação, que não abusem, porque ninguém pode admitir, de sã consciência, ter a sua intimidade violada para responder um processo, talvez ser condenado por esse tipo de provas, que são provas, entre aspas, que estão sendo produzidas. Isso aí, obviamente, apenas torna a opinião pública cada vez mais hostil a essa ou aquela autoridade. Então, a gente espera que tudo dê certo, né? Porque nós aqui, do meu lado aqui, sempre tivemos do lado da lei, da ordem, sempre defendemos a nossa Constituição,
a democracia, a liberdade, e temos mais que o direito, temos o dever de exigir que todos, né, sem exceção, tenham uma linha semelhante à nossa, que afinal de contas não existe uma só palavra minha no sentido de buscar censurar a mídia, controlar a mídia, não existe. Coisas que nos governos anteriores existiam, e não só instituições, né, integrantes de instituições, como a própria mídia criticava. A crítica era muito velada. Vem para cima de mim. Dizem que o tempo todo eu estou agredindo a mídia. Né? É comum de ver matéria que eu agrido a mídia no cercadinho, que está o povo ali, eu passo por ali. Agora, se são agredidos, sai dali, pô. Vocês não estão obrigados a ficar ali. Ontem voltei por volta de meia-noite. Quase meia-noite. Meia-noite. Fiquei, acredito, uns 40 minutos conversando. Aí tinha uns 4, 5 águas de imprensa, uma conversa tranquila, não deu repercussão em nada, porque uma conversa saudável. Quando tem certas pessoas aí de determinado órgão de imprensa, o cara está para infernizar, para provocar. E eu tenho evitado conversar com esse tipo de profissional, entre aspas. Vou deixar bem claro também, você está sabendo, né, que Globo, Folha, Estadão, Valor Econômico, cortou há poucas semanas 25% do salário do pessoal. Então agora preparando para dar mais um corte, não estão aguentando sobreviver também, por causa da maneira como trata uma questão séria, que é a questão da pandemia. Então a liberdade de expressão não se discute. Inclusive, dizer uma coisa, eu ontem sancionei um projeto de lei com 8 vetos. Vai ser publicado já oficial da União de amanhã. Tá certo? Até botei no Facebook, não sei se entrou nas demais mídias sociais também. É o PL 179, chamado PL dos síndicos. Ou seja, como se não bastasse superpoderes para governadores e prefeitos, que alguns poucos, né, não foram todos, alguns poucos extrapolaram, no meu entender, prendendo gente na praia, prendendo na praça, mandando tirar no Ceará, determinando a polícia militar para que tire bandeira do Brasil de carros. É um apelo que eu faço à polícia militar do Ceará, que eu respeito todas as polícias do Brasil. Esse é o tipo da morte absurda, não se cumpre. A quem está com a bandeira do Brasil vai ter, não passa aqui se não tirar a bandeira. Vai se passar com a bandeira de Cuba ali, a foice e o martelo, não tem problema nenhum, tá certo? Então a questão da liberdade de expressão não tem preço, e mesmo que eu vi um depoimento ali, um voto do ministro Alexandre de Moraes, um tempo atrás ali, julgando inconstitucional o dispositivo de um projeto, uma lei, né, votada no Congresso Nacional, no sentido de que não poderia, eles não queriam, né, alguns parlamentares, que não houvesse memes, chacota. E o Alexandre de Moraes falou, olha, quem não quer enfrentar isso, não se candidate. Fica em casa. Fica em casa. Lá atrás, eu fico em casa, foi lá atrás, então não é de agora não. Presidente, se o senhor me permite... Vai falar o PL do síndico, vamos lá. Só rapidinho sobre o assunto de fake news aí. O senhor continua sendo vítima de fake news. Recentemente inventaram, por exemplo, que o Trump tinha feito um tweet ali, uma brincadeira, falando que o Trump tinha chamado o senhor de Javier Bolsonaro. Depois fizeram uma outra notícia falsa dizendo que o Trump havia dado unfollow, ou seja, parado de seguir o senhor nas redes sociais, que é outra mentira. O máximo que nós fazemos aqui, a gente convive com o senhor quase diariamente, é dar risada dessas brincadeiras, desses memes, ou ignorar. Mas teve uma que a imprensa brasileira levou a sério, que o Trump falou que ainda bem que os Estados Unidos não seguiu a política brasileira, por isso proporcionalmente morreu menos gente. Bem, quem é o responsável pela política aqui de isolamento e de tudo que tem a ver com o comportamento do povo? São os governadores e prefeitos. O Supremo Tribunal Federal decidiu, não foi provocação minha, que isso é competência exclusiva de governadores e prefeitos. Então, o Trump, se ele falou isso mesmo, né, eu respondo agora, olha, realmente a política de governadores e prefeitos aqui, se está tão ruim assim como o pessoal diz que está, a responsabilidade é deles, da nossa. Foi basicamente o quê? Recurso. Né? A gente deve chegar ao total do gasto com isso tudo, que não é apenas com a saúde, é rolagem de dívida, é socorro para estados e municípios, é dinheiro na ponta da linha para você evitar que surjam, né, muitos empregados no Brasil, vai chegar na casa de R$1 trilhão. A terceira parcela, talvez semana que vem, seja marcada a data, né, que vai ser paga a terceira e, a princípio, né, a última parcela do
do socorro emergencial de R$ 600. Né? São aproximadamente um pouco mais de 50 milhões de pessoas que recebem, e dá são 600, né? Eu sei que 600 vezes 50 daria 30 bi, mas essa conta é maior porque tem muita gente que recebe duas vezes, recebe 1.200, tem de vista ser mãe solteira e outras coisas mais. Então é acima, na casa de 45 bilhões de reais. Né? Então nós devemos gastar, porque temos atrasado ainda, o pessoal que está lá na malha fina, deve chegar aos 3 primeiros meses a 150 bilhões de reais. O pessoal quer que nós estamos pretendendo aumentar, ou melhor, duas parcelas houve consenso com a equipe econômica. Né? A parcela não seria de 600. A gente não pode gastar mais 100 bilhões de reais. Né? Não tem como. Se fosse possível, gostaria de gastar. Mas se nós nos endividarmos muito, a gente extrapola a nossa capacidade de endividamento. Nós estamos com a taxa Selic 3%. Os juros a longo prazo baixou bastante. Se nós não tivermos cuidado, a Selic pode subir, né? Volta a ser o paraíso dos rentistas do Brasil, né? do pessoal que chama de agiotagem legalizada. A taxa de juros a longo prazo sobe e cada vez mais o que nós produzimos de riqueza vai para pagar juros da dívida. Ou seja, e a desgraça vem aí. Se o Brasil quebrar, pessoal, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. E a gente tem que ter responsabilidade. Aí quem que é a gente? É o Poder Executivo, é o Poder Legislativo, é o Judiciário, que interfere também em muitas ações que, no meu entendimento, não tinha que interferir. Tá certo? E na Câmara, por exemplo, vamos supor que chega uma proposta de 2 de 300. Se a Câmara quiser passar para 400, 500, ou voltar para 600, qual vai ser a decisão minha? Para que o Brasil não quebre. Né? Se pagar mais 2 de 600, vão ter uma dívida cada vez mais impagável. Né? É o veto. Tá? Agora, faltam os governadores com responsabilidade buscar maneira de abrir o comércio. Não dá mais para ficar nessa situação. É o Rio de Janeiro, depois da operação da Polícia Federal, o governador abriu tudo. Então a PF, além de, quando passa no estado, cai o número de óbitos, né, está fazendo abrir o comércio. Né? Eu não tenho informação privilegiada não, como mentirosamente, alguma rede de televisão fala da Carla Zambelli. Ela fez um prognóstico, né? Olha, esses estados aqui, tendo visto o preço do respirador, preço altíssimo, vai ter uma ação da PF lá. A PF vai, o pessoal diz que a Carla tem informação privilegiada, né? Ou então, se ela não tem bola de cristal. Isso é uma patifaria por parte da imprensa que faz isso com a Carla Zambelli. É um prognóstico que todos os brasileiros que vêm prestando atenção na situação política do país poderiam fazer e vinham fazendo, inclusive, nas redes sociais. O que está acontecendo? O meu estado, Rio de Janeiro, é campeão em fraude, não é de hoje. Né? Está na cara que ia ter uma operação lá. Né? Eu falei, inclusive, quando teve no Rio de Janeiro, perguntaram, mas vai ter mais, até o final do ano vai ter mais. Pronto, o pessoal já disse que é informação privilegiada. A não ser que vocês querem que a Polícia Federal fique em casa. Assuma aí as determinações da OMS, essa OMS aí, fajuta, né? E fique em casa, né? Não tem operação. Certo? Está acabando aqui. Então, liberdade de expressão não tem preço. Espera aí que o Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros, corrijam, resolvam o que está acontecendo. Não é justo você fazer busca e apreensão. Já estava errado fazer com a casa de qualquer um. Pior ainda, na casa de quem me segue, quem me apoia, o outro lado esquece. E espero que, dado que saiu na mídia até agora, áudio da Joyce Haussmann, que não precisa fazer perícia, não, são áudios dela mesmo, comprovados, tá certo? Faça uma busca e apreensão na casa dela. Tá? E desses outros 2 parlamentares também, do PSL, que através dos seus depoimentos lá na CPMI de fake news, serviram para embasar esse inquérito aí do senhor ministro Alexandre de Moraes. Presidente, acho que é importante dizer que as medidas que se pedem em relação a essas pessoas não são por elas espalharem fake news, já que o crime de fake news sequer existe, mas porque existem crimes ali comuns que já estão no Código Penal. Por exemplo, se fala ali de falsificação de documentos, CPF, para criar várias contas, multiplicar, outros crimes como calúnia, difamação, todos que já existem. O nosso Código Penal, a nossa legislação já dá conta, e hoje, como a gente sabe, não existe ainda nenhum crime de fake news. E se passasse a existir, não retroagiria para alcançar aí essas pessoas que têm feito aquilo que elas sempre nos acusaram de fazer. Pessoal, quando acabar aqui, está para acabar, bota lá
Bota lá no Pingo nos Is, Rádio Jovem Pan, que eu boto aqui. Eu quero ouvir o que o Zé Maria, o Fiuza e quem mais? O Augusto não fala de mim, pô. Ó, tem que falar bem, senão eu vou cortar o sinal para vocês aqui. Pô, tá certo? Agora, obviamente, a gente escuta o que eles falam, a gente aproveita muita coisa. São 3 pessoas realmente responsáveis que levam a sério a questão de comunicação, e você pode realmente acreditar que eles estão falando aquilo que é verdade, não querem o sensacionalismo nessa questão que é muito séria, a questão da pandemia, porque ela realmente leva, né, embora do nosso meio, aqueles que são mais sensíveis, são mais idosos, têm mais doenças, e são aqueles que nós devemos a nossa vida a eles, né? Que vamos deixar um dia, sim, a gente sabe disso, infelizmente vamos deixar um dia, mas que tenham dignidade até o último dia de sua vida. Então, daqui a pouco, pessoal, Rádio Jovem Pan, tá certo? Mais uma coisa? Só isso, presidente. Também um site, Foco do Brasil, não sei se tem que comentar lá, vou pagar a missão para alguém entrar no Foco do Brasil, ver o que acontece depois lá. Quem é esse pessoal que eu não conheço? Quem conhece aí? O antigo Folha do Brasil. Então, o Folha do Brasil não é porque fala bem, não, é porque fala a verdade. Ele mudou o nome porque não estava pegando bem Folha. Fica esquisito realmente, né? Estava com uma fama no nome. O nosso Facebook aqui tá com... Caiu tudo isso, cara? 29 mil? Facebook 29 mil. O YouTube tá quanto? Tá baixo porque falha o tempo todo, né? Você não sabe o que está acontecendo. Folha Política, 7.500. Pingo nos Is, 45 mil. E Foco do Brasil, 19 mil. Hélio, mais uma coisa, Hélio? Meu irmão Hélio, tem alguma coisa mais aí? Fala da MP aí. Ah, faltou aqui a MP do síndico. Pessoal, projeto de lei do síndico, que nasceu lá no Congresso, não sei quem foi o autor, e nós vetamos 8 artigos, mas olha só, espremendo aqui os 8 artigos, que vai ser publicado a lei amanhã com os 8 vetos, espremendo. Dava poderes para o síndico. Você, por exemplo, estava lá com a sua família tomando um Guaraná, uma Coca-Cola, uma tubaína, comendo ali um pastelzinho, na área comum do condomínio, o síndico podia chegar, acabou aí, para casa todo mundo. Se não for, ele meteu a multa em você. Está na lei, pô. Tá. Você, por exemplo, tinha lá uma festinha de aniversário com 10 pessoas, cada uma com 2 metros uma da outra. Tá? Mesmo assim, o síndico podia chegar, não vai ter festinha de aniversário com 2 metros uma da outra, acabou a brincadeira. Tá? Sobe para o seu apartamento. Se não subir, multa. A questão da área de estacionamento, não tem nada a ver diretamente com a questão do vírus. Ele podia falar, não, carro de outra cidade não pode parar aqui dentro, eu não quero. Né? Ou então inventa lá uma taxa para estacionamento no carro com placa de outro município. Quer dizer, o síndico seria o ditador da área. É o ditador da área. E obviamente que fui obrigado a vetar. Até porque, se algo parecido tiver que ser implementado no condomínio, né, na reunião deles, na convenção deles, o pessoal participa, vota e decide o que bem entender. Publicou a convenção ali, é lei, pô. Eu não vou interferir. E outra coisa, entre um prédio e outro, entre uma vila e outra, a diferença. Tem uma vila lá no Pará, por exemplo, lá na terra do Edemol, lá em Belém, tá certo? E uma outra, aqui da Carolina Detone, em Santa Catarina, há uma diferença enorme. Até de temperatura, tá certo? Outro do Amazonas, mais úmido, mais quente. Tá? Então, é uma diferença enorme, não tem que fazer a mesma lei para todo mundo. E outra, eu interferir, o poder público interferir em condomínio, eu espero, obviamente, que os parlamentares mantenham esse nosso veto. Agora, anteontem, foi votado mais um projeto que tem a ver com o uso de máscara, multa, etc. Ainda não tive acesso, porque nós temos 15 dias para sancionar ou vetar em todo o impacto, e nós vamos analisar. Parece que tem coisa meio esquisita ali. Eu quero ver primeiro para falar com propriedade. Semana que vem a gente fala com propriedade sobre esse projeto e o que porventura nós vetaremos ou não. Mas pelo que parece, tem coisa ali que extrapola um pouquinho, no meu entender, o papel do Estado. Então a Câmara tem seu papel, muitas vezes corrige o que eu faço, tá? Emendando,
e outras vezes eu corrijo o que eles fazem, vetando, e depois decide se mantém ou não o veto. Assim é a democracia, assim nós temos que agir. Agora, a participação popular, as pressões, os comentários, os memes, fazem parte do risco democrático. É a essência da democracia. O que os caras me chamam de um apelido aí do Bozo, é isso? Você acha que eu vou dar bola para te chamar de Bozo? Inclusive o Bozo original deve ter mais de 70 anos, 80. Declarou apoio. Está bastante. Faz 80. Sem cabelo, zero cabelo para ele, né? Careca ele. Ele fez um vídeo de meia dúzia de minutos falando, né, do orgulho que ele tinha de o pessoal me chamar disso. Eu não vou dar bola para isso. Obviamente, você tem que tratar qualquer uma autoridade com devido respeito. E sabemos que o desrespeito existe também em grande quantidade nas mídias sociais. Mas não é por causa disso que eu vou querer falar, olha, ou aí, arranjar um projeto de lei, aprovar, ou tomar uma adesão qualquer para que essa pessoa venha a ser presa, tenha sua casa invadida um dia por causa disso. Tá? As minhas mídias sociais, o meu Facebook, eu opero basicamente o Facebook. Quando tem algo muito ofensivo ali, o cara fala besteira, eu bloqueio, pô. Eu bloqueio uns 40 por dia. Fico aí, em média ali, porque de noite eu também na internet, 2 horas e meia por dia, faço meu trabalho, eu basicamente opero o Facebook, e o cara que baixa o nível, a gente bloqueia. Tá? Ele vai quem quer na minha página, e quem eu quiser também eu mando para o espaço. Tá? Eu não faço certas brincadeiras ali, porque a imprensa leva para maldade. O cara vai lá, pega e leva para maldade. Então eu não faço brincadeira ali exatamente por isso. Às vezes eu dou uma rabo de arraia no cara ali, porque ele merece também, né? Printo logo em seguida, printo, tá certo? Porque para evitar o cara alterar o comentário, embaixo está a minha resposta ali, maldosa, da pessoa vem embaixo. Como é que ele pode, um eleitor, tratar dessa maneira? Tá certo? Mas tudo bem. Presidente, 20 segundinhos, o senhor está falando de internet, liberdade de expressão. Queria mencionar aqui para o pessoal que está nos assistindo sobre o sucesso de um programa do MEC, do Ministério da Educação, sobre alfabetização, oferecendo aí, via internet, métodos de alfabetização para que os pais trabalhem com os filhos em casa, contrariando ali as metodologias fracassadas de Paulo Freire. Vem sendo conduzido pelo Carlos Dadalin, secretário de alfabetização, e já tem sido um grande sucesso. O curso online chama Práticas de Alfabetização, é uma das 10 ações do programa Tempo de Aprender, já conta com 200 mil inscritos, 200 mil famílias aí trabalhando esse conteúdo em casa, e já teve mais de 2 milhões de acessos, levando então aí as famílias, um conteúdo gratuito para que eles possam ajudar na melhor alfabetização das crianças. Pessoal, estamos encerrando. Passa aí para o Jovem Pan, Pingo nos Is, Augusto Nunes, Zé Maria e Fiuza. Vou estar de olho em vocês, hein? Tá ok? Um abraço a todo mundo. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.